Oi, eu sou o Nadson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre vergonha. Como eu faço para diminuir a vergonha que eu tenho, ou superar a vergonha, ou sei lá, de onde que vem essa vergonha que talvez eu tenha, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Só lembrando você que o ponto de vista que eu falo aqui no canal, ele é um ponto de vista e uma percepção um pouco não convencional, na verdade. Ela é um pouco diferente da tradicional, e se você está aberto a novos pontos de vista ou a uma percepção diferente, esse vídeo pode ser bem útil, beleza? Vamos lá. Vergonha. Como eu faço para ter menos vergonha, né? Como eu faço para superar isso, digamos assim? Primeiro, eu acredito que primeiro a gente precisa entender de onde vem essa vergonha que eu tenho, né? Qual que é a origem? Porque se a gente vai só como que eu posso explicar isso? Porque existe a causa e existe a consequência. Se a gente vai só na consequência, que é a vergonha, isso não resolve muito, porque se a gente for olhar só o ponto da vergonha, a gente não está indo na causa, porque a causa é o que resolve, isso sendo um problema, né? Então, de onde que vem a vergonha? Vamos lá. O ponto de vista que eu tenho de onde vem essa vergonha ela vem de um medo em si ilusório, que é o medo do julgamento alheio. Ele vem do medo do julgamento das outras pessoas. Então, por isso que eu tenho vergonha, eu não me expresso. Vamos tratar desse ponto de vista. É por isso que eu não consigo me expressar bem, eu não consigo me sentir à vontade em me expressar, em falar alguma coisa, em conversar com alguém, ou em falar algo, sei lá, falar em público, porque eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Então é o medo do julgamento alheio. Ele vem desse ponto. E esse ponto vem de onde? Ele vem do nosso ego. O nosso ego, ele é muito interessante. Se você ainda não passou por um processo de autoconhecimento, eu sugiro que você busque já entender o que é isso e entender como funciona o ego em você mesmo, porque vai te dar a clareza, digamos assim, do que é você e do que não é você, né? Como assim? Como eu falei, o ponto de vista que eu trago aqui no canal, que eu falo aqui, é o ponto de vista da consciência, é o ponto de vista do ser que existe em cada pessoa. E em cada pessoa também existe o nosso ego, que o nosso ego ele é como se fosse o nosso falso eu. E o ego, esse ego mente, né, não observada, ele é o principal causador, digamos assim, dos nossos medos, receios, qualquer coisa relacionada a julgamento, medo de ser humilhado, medo de ser rebaixado, medo de ser inferior a alguém, medo de ser questionado, julgar, enfim. Todos esses medos, eles estão ligados ao ego. Porque o ego, ele tem esse medo em si, porque ele acha que ele precisa ser comparado às pessoas para ele ser melhor ou pior que alguém. Então todos esses medos, na minha percepção, eles vêm do nosso ego. E a nossa consciência, a nossa essência, ela não tem nada disso, porque ela é apenas o observador silencioso, que a gente fala muito isso na meditação, né? Então, ela é apenas a consciência que vive essa experiência, que observa tudo isso. E como que a gente faz para perceber o que é o ego e o que é essa presença, né, esse observador silencioso? A gente precisa passar por um processo de autoconhecimento, muito lógico isso, né? E isso pode ser através de algum tipo de meditação, algum tipo de terapia, algum tipo de prática que traga você para dentro de você mesmo, no sentido de que você olhe para si e comece a perceber o que é real e o que não é. Porque esse medo do julgamento alheio, ele em si, ele é ilusório, porque ele não
ele não tem base na realidade, vamos dizer assim, porque ele não faz sentido. Presta atenção. Esse medo que a gente tem do julgamento das pessoas, eu gosto muito de uma moça chamada Kátia Simeonato, que ela fala muito que a gente tem uma TV ligada na cabeça, que é a voz na cabeça. E essa TV ela fica ligada o tempo inteiro, Então essa TV, elas são os pensamentos. Então esse processo de pensar contínuo, né, esse pensar involuntário, que o mais certo nem seria dizer eu penso, seria dizer a minha mente pensa. Então esse processo, ele acontece o dia inteiro. Então ele não para, como que eu posso dizer assim, voluntariamente. Você não consegue parar de pensar. Então você está sempre pensando em algo, mas a gente tem a falsa ilusão de que é a gente que pensa. A gente pode dar o estímulo para a mente pensar, mas não é a gente que pensa. Então esse processo involuntário, ele é a voz na nossa cabeça, ou às vezes algumas vozes que falam com a gente inteiro, que julgam as coisas o tempo inteiro, que analisam, que criticam, que faz tudo isso. E tudo isso não é certo nem errado. Eu diria que o erro tá a gente acreditar muito nisso, sabe? A gente acreditar em tudo que acontece na nossa mente. Então, desse ponto de vista, vamos supor, não é supor, mas vamos entender, a outra pessoa que está julgando você, que está pensando algo sobre você, entenda que é só o filme na cabeça dela também. Então é a história na cabeça dela sobre você, que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você, porque é uma percepção totalmente distorcida. Porque a mente da pessoa, se ela não é uma pessoa, digamos assim, autorrealizada, que vive através da consciência e do ser, e não do ego, da mente condicionada, é uma percepção totalmente distorcida. Então, vai ser apenas uma percepção distorcida dela a respeito de você. E o que a gente faz? A gente cria uma outra história a respeito da história da pessoa. Não sei se isso ficou claro. Vamos lá. A pessoa cria uma história a respeito de você na cabeça dela, na mente dela. A mente dela vai criar uma história, vai criar um filme a respeito de você, seja julgando, seja criticando, seja comparando, enfim, qualquer coisa. Essa percepção, na maior parte das vezes, é distorcida, porque a pessoa ela não consegue ver você. Ela sempre vê através dos filtros dela, das crenças. Então ela vê o que ela quer ver. Beleza. Aí a gente cria uma outra história a respeito do que ela está falando sobre a gente. Então, essas duas histórias, tanto a minha quanto a dela, nenhuma é verdadeira. Na maior parte das vezes não é. São apenas julgamentos que a nossa própria mente cria e comparações com a minha história e com a história da outra. Então, quando a gente começa a perceber isso, tudo fica muito mais leve, porque não faz sentido nenhum. Então, se a pessoa me julga, se a pessoa me compara, se a pessoa, se existe qualquer comparação, julgamento, qualquer coisa da outra pessoa em relação a mim, eu sempre procuro perceber se aquilo realmente faz sentido. No sentido de se a pessoa ela consegue realmente me ver através das próprias crenças dela. Que é muito pouco provável que ela consiga me ver. Então, partindo desse ponto, não só a percepção e o julgamento dela é, em tese, errado, distorcido, como a minha percepção em relação àquele julgamento também é distorcido. O medo que eu tenho, a vergonha que eu tenho em relação à situação também é distorcida. Então é uma falta de percepção minha em relação a isso. Olha que doido isso. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Não sei se ficou um pouco confuso. Espero que não. Espero que você tenha entendido. Beleza? Então é isso aí. Se gostou, já curte esse vídeo, comenta, me fala o que você achou e se inscreve aqui no canal para o canal poder crescer e a gente conseguir compartilhar mais conteúdos profundos assim como esse. Beleza? Até o próximo vídeo e falou!